Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Podeis assentar. Depois, deixa aberta em Mateus capítulo 16. Nós vamos meditar um pouquinho aqui. Meus irmãos, uma alegria podermos estar aqui nesta noite, nesse domingo de Páscoa, comemorado assim. Quero louvar a Deus pela vida de todos aqui presentes, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão enfermos, nos acompanhando pelas mídias sociais. Nossa saudação, nossos cumprimentos. Quero dizer, irmãos, que para quem está em sintonia, está percebendo a boa mão de Deus conduzindo este culto, em cada detalhe, em cada detalhe. Deus é o dono da nossa vida, Deus é o dono da igreja, glória a Deus. Sabe, irmãos, aqui em Mateus 16:13 diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, Oséias 6:3, prossigamos em conhecer ao Senhor. De que forma nós podemos conhecer alguém? Podemos conhecer alguém através de ler a respeito dele. Podemos conhecer alguém através da leitura de outros. Outros vêm e falam para nós: eu conheço o fulano, ele é isso, ele é aquilo. E muitas vezes nós conhecemos as pessoas através do que os outros dizem. Nós nunca conversamos com aquela pessoa, nós nunca sentamos com aquela pessoa, mas conhecemos de ouvir falar. E podemos ter boas referências, como podemos ter referências ruins, não é assim? Porque se alguém gosta da gente, vai falar coisa boa. Se alguém não gosta da gente, vai falar coisa ruim. Então, nós ficamos, é transmitida uma imagem nossa para outros. Então, este olhar, esse conhecimento que temos de outros, através do olhar de outros, é muito supérfluo, é muito superficial. Porque aquela pessoa pode estar trazendo tão poucas informações, omitindo tantas coisas, né? Então, conhecer uma pessoa com base naquilo que os outros dizem, que os outros nos falam, na maioria das vezes não corresponde quem de fato aquela pessoa é. Não corresponde quem de fato aquela pessoa é. Há uma outra maneira de conhecer a pessoa, com base no que a própria pessoa diz. Nós conhecemos uma pessoa com base no que os outros dizem, mas também podemos conhecer uma pessoa no que ela diz de si, né? Igual a pessoa fala assim: eu sou um cantor. Então vamos ouvir o cantor. Eu sou um pregador. Então vamos ouvir o pregador. Ela está dizendo. Mas, a partir do momento que nós passa para ouvi-lo, será que realmente é um cantor? Será que realmente é um pregador? Então, nem sempre as pessoas vão falar de si tudo. Nem sempre as pessoas, até mesmo porque tem pessoa que ela nunca vai falar o completo de si. Nós nunca vamos falar mal de nós mesmos. Nós vamos falar as coisas boas da gente. Eu sou ruim, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa... Quem vai falar isso de si? Ninguém. Nós vamos querer falar de nós coisas boas, as nossas qualidades, as nossas virtudes, mas nós temos falhas, nós temos
altos e baixos. Então, apesar de essa ser uma das formas interessantes, a pessoa falando de si, né, mas não é tudo, ainda falta alguma coisa. A possibilidade de nós conhecermos alguém é conviver com esse alguém, é andar junto com este alguém, é estar na caminhada com este alguém, é indo e vindo. Lembro nessas viagens que a gente sempre fazia e sempre faz, nessas viagens, né, pastor Pereira? Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Pereira, algumas histórias do pastor Pereira, que convivendo aqui eu nunca soube. Na nossa convivência aqui eu nunca soube, mas nas nossas viagens, né, estando 6 dias junto, 5 dias, 10 dias, lá em Pernambuco, lá no Nordeste, eu comecei a conhecer o pastor Pereira de outra forma, como também ele passou a me conhecer de outra maneira. Então isso é uma das maneiras que nós temos de ir conhecendo a pessoa, a convivência, porque nós passamos a perceber, a observar se o que ela diz também coincide com o que ela vive, o que ela disse coincide com o que ela vive, né? O seu comportamento, o seu proceder, o seu viver. Então, aqui, nesse terceiro ponto, já melhora em muito a possibilidade de mais certeza de nós conhecer uma pessoa. Mas não basta apenas conviver com uma pessoa para conhecer. É preciso proximidade. É preciso ter proximidade dessa pessoa. E uma convivência, ela precisa de proximidade. Você precisa se aproximar mais. Mas uma proximidade que precisa de intimidade, para que podemos conhecer o máximo de alguém. Então, nós precisamos ser mais íntimo. E aqui, eu digo uma coisa, ninguém conhece ninguém. Nem nós nos conhecemos. Eu cheguei a esse entendimento, que ninguém conhece ninguém e nem nós se conhecemos. A Bíblia diz assim, que enganoso é o coração do homem. Quando nós pensamos que quer uma coisa, daí depois nós falamos, não é isso que eu quero. Ou seja, nós queria aquela casa, daí depois você fala, não é isso que eu queria. Nós queria aquele carro, não é isso que eu queria. Nós também não nos conhecemos. Eu posso estar casado 50 anos com minha esposa, mas eu nunca vou conhecê-la. Ela nunca vai me conhecer por completo. Eu nunca vou conhecer. Você vê hoje, muitas vezes sai nos noticiários aí, a pessoa fala, poxa, eu era casado com ele 50 anos, não imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa. Ou seja, quem te conhece? Nem nós se conhecemos. Ainda mais o outro. O que passa na cabeça do outro, no sentimento do outro, nas emoções do outro, né? Então, imagina só, irmãos. E muitas vezes nós achamos que conhece todo mundo, né? Nós precisamos primeiro se conhecer. Conhecer-se a si mesmo. Amar-se a si mesmo. Entender-se a si mesmo. Quem é você? E hoje aqui, nesse texto, aqui em Mateus 16, 13, mostra sobre conhecer alguém, que Jesus fez uma pergunta sobre isso aqui. Ele pergunta, o povo aí fora me conhece? Vocês aqui dentro me conhecem? Olha só, o povo aí fora me conhece, e vocês aqui dentro me conhecem? Irmãos, a pergunta é, quem é Jesus? Você conhece Jesus? Quem é Jesus? Nós ouvimos falar de Jesus, pregamos sobre Jesus, lemos sobre Jesus, mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Jesus, você conversou com ele hoje? Ele está vivo. Hoje é Páscoa. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E é sobre conhecer Jesus. Quem é Jesus? Chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe,
Ele interroga os seus discípulos dizendo, ele faz uma pergunta a respeito de si. Ele quer saber o que estão falando dele nos bastidores. Jesus pergunta para os seus discípulos, ei, vocês que andam aí pela redondeza, vocês que têm muitos amigos, que entram nas casas dos seus parentes, vocês que entram nos mercados, no Carrefour, no Atacadão, no Barateiro, no Compre Bem, vocês que entram e saem, aqui nas lojas, aqui nas farmácias, aqui nas padarias, Jesus está perguntando, o que estão falando de mim? Jesus faz essa pergunta, o que estão falando de mim? O que estão falando de mim? O que estão mencionando a meu respeito? Daí, com base nisso, com base nessa situação, na vossa convivência com os outros, o que estão dizendo de mim? Daí alguém diz assim, Jesus, não há uma unanimidade. Nós percebemos que não há uma unanimidade. E Jesus, como assim? Não há uma unanimidade. Que tem diferentes opiniões. Pelo que a gente observou, uns estão dizendo aí que o Senhor é João Batista. E Jesus fica ouvido. Daí outros falam, Senhor, uns estão dizendo aí que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Então veja só, não tinha uma unanimidade. Um falava uma coisa, outro trazia outro conceito. Depois que Jesus ouviu esses relatos equivocados da opinião das pessoas sobre ele, relatos equivocados, ele resolve agora perguntar para os mais próximos, para os mais íntimos, para quem está do lado de dentro, para quem estava caminhando com ele. Será que você conhece o seu pastor? Será que você conhece Jesus? Jesus, e vocês que andam comigo, que caminham comigo, que estão presenciando o que eu estou fazendo, quem vocês dizem que eu sou? Jesus agora sai do lado de fora e faz a pergunta para o lado de dentro. Agora não é mais de forma externa, agora é no interior, é para quem estava junto. Vocês estão caminhando comigo, vocês andam comigo, vocês sabem quem eu sou? E essa pergunta ela ressoa hoje dentro de nós. Você vem para o culto, você vem para a igreja, você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? Ou você tem só ouvido falar? Quem é Jesus? Então Jesus ele faz essa pergunta. E Pedro neste momento, Pedro ele era aquela pessoa que ele tinha, diz o pastor aqui, falou que Deus está querendo atitude, né? E Pedro era essa pessoa que tinha atitude. Ele tem uma atitude naquele momento. E ele diz assim, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta resposta, Pedro ele afirma ter um conceito já formado de que Jesus era aquela pessoa a quem o Antigo Testamento estava falando, a quem o Antigo Testamento estava falando que enviaria um libertador para Israel. Pedro tinha aquele pensamento já formado, esse aí é o Salvador da nação de Israel, esse é o Messias prometido lá pelo Antigo Testamento. Pedro, ele discerniu pelo que ele ouviu acerca do que Jesus falou a respeito de si mesmo. Pedro ele estava ouvindo, Jesus estava falando acerca de si mesmo. Em alguns momentos Jesus falou, vai acontecer isso, importa que eu morra. Jesus começou a falar, a dar alguns sinais.
acerca de si mesmo. E Pedro, então, ele observa e aproveita desse momento de convivência próxima, íntima com Jesus, e faz essa declaração. Mas Pedro, ele estava querendo dizer: tu não és apenas o Cristo, tu não és apenas o Messias, tu és Deus. Era isso que Pedro estava enxergando. Tu não é apenas o cumprimento profético, tu és Deus. Jesus, ele ouve a resposta de Pedro, e na réplica de Jesus, há algo que todos nós precisamos compreender e entender. E se você, Deus te trouxe aqui neste culto, você que está nos ouvindo nessa noite, sabe, conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus, não é algo da capacidade intelectual. Não é. Não é por você ser inteligente, não é por ser uma pessoa capaz, não é por ser uma pessoa genial. Para conseguir discernir Jesus. Quem é Jesus? Só consegue discernir Jesus através do céu, através de quem o Pai revela. E quem deu o discernimento para Pedro? Jesus disse: foi o meu Pai que te revelou isso. Não foi coisa da carne, não foi coisa do seu emocional, não foi coisa da sua razão, das suas leituras, não foi coisa do seu entendimento, foi a revelação do céu. O céu está aberto sobre a sua vida, Pedro, e te trouxe uma revelação de forma sobrenatural. Não há mínima possibilidade dessa revelação ser carnal, ser pela carne. Não há mínima possibilidade de ter alguma revelação assim, apenas com conhecimento intelectual. Não, pela razão. Para conhecer Jesus, é através do conhecimento espiritual. Por isso Jesus responde a Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue, isto coisa de homem. Não foi o sangue nem a carne. Isso não se adquire humanamente. Isso não se adquire de qualquer forma, de forma racional. Mas essa revelação, quem te deu foi o meu Pai. Foi meu Pai, o céu se abriu sobre a sua vida. E essa revelação veio sobre a sua vida. Então, quanto mais íntimo nós ficamos, mais o conhecemos. E eu quero mostrar aqui nesta palavra, que Pedro, quanto mais ele se aproximava de Jesus, mais ele conhecia quem era Jesus. Quanto mais você se aproxima de alguém, mais você conhece sobre esse alguém. E muitas vezes a gente se frustra, porque muitas vezes o pacote por fora é bonito, né? É igual um ovo de chocolate, né? Você compra aquele ovo bonito, grande, quando você abre o copo é quase a metade do chocolate, só o copo. Daí você fala: ué, fui enganado. Só o copo, aquele copo de plástico que eles põem daí, quando você tira o ovo, não é esse tamanho todo, ele é menor. Então a embalagem mostra uma coisa, o conteúdo por dentro é outra totalmente diferente. Eu lembro que um dia eu comprei um maracujá, e aquele maracujá bonito, eu falei: meu Deus, eu gosto de suco de maracujá com leite, é uma delícia, né? Daí você pega ali, bate. E eu comprei aquele maracujá bonito, sabe, grande assim. Quando eu cheguei em casa, parti ele, não tinha nada dentro, só um pouquinho de semente. Falei: ué, cadê? Estava murcho. Por dentro ele não tinha nada, estava vazio, bem pouquinho. E eu fiquei desiludido com aquilo, decepcionado com aquele maracujá. Então, o pacote muitas vezes ele se mostra bonito, elegante, mas conteúdo por dentro, daí a gente fala: poxa,
E, veja só, quanto mais íntimo nós ficamos de Jesus, o único que você não vai se decepcionar em conhecê-lo, em prosseguir em conhecer, em entendê-lo, compreendê-lo, pedir a ajuda dele, é o conhecimento acerca de Jesus. Sabe, irmãos, e esse conhecimento ele leva tempo, esse conhecimento exige convivência, esse conhecimento exige intimidade. Então, tempo, convivência e intimidade. Sabe, quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, aquela na qual Jesus, a passagem a qual Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, se Pedro ama, tu me amas, tu me amas, tu me amas, aqui no Evangelho de João. Ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus deu a possibilidade para Pedro conhecê-lo mais. Quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, tu me amas? Jesus tinha morrido, ressuscitado, e agora estava de frente com Pedro, fazendo essa pergunta, tu me amas? Irmãos, não era, e vê que Pedro, ele ficava ali debatendo com Jesus, quando Jesus falava, vou morrer. Pedro, vai não. Importa que um de vocês vai me negar. Pedro, qualquer um desses aí, menos eu. Pedro era assim. Qualquer um desses aí. Eu fico imaginando Pedro olhando para João, para André, para Tomé, qualquer um desses aí. Eu não. Eu vou contigo até o fim. Daí Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Eu não. Esse era Pedro. Pedro. Ou seja, Pedro, ele diz, eu nunca vou te negar. Se depender de mim, nunca vou te negar. De modo nenhum te negarei. Jesus foi preso. Depois que Jesus foi preso, Pedro nega Jesus. Ele se contradiz naquela firmeza que ele estava tendo. Depois, agora chega aqui no capítulo 21, Jesus chega diante de Pedro e faz essa pergunta por 3 vezes. A resposta de Pedro no versículo de número 17 foi, Jesus perguntando para ele, Pedro, tu me amas? Daí, Pedro, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo. Jesus, Pedro, tu me amas? Daí chega um ponto que Pedro se entristece, por Jesus ter perguntado para ele 3 vezes. Pedro fica triste, ele fica entristecido, e nessa que ele fica entristecido, ele está querendo dizer assim, Senhor, tu sabes tudo. Irmãos, ele sabe tudo. Deixa eu dizer de novo, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Pedro está dizendo, tu conheces o íntimo do meu coração. Tu sabes que eu te amo. Ou seja, a visão de Pedro a respeito de Jesus começa a mudar. Começa a mudar. Pedro, ele tinha negado, mas quando ele vê Jesus, ele se lança ao mar, vai nadando, ele quer estar perto de Jesus. Ele quer estar perto de Jesus. Quem é Jesus? Irmãos, Jesus morre, ressuscita, ele é assunto ao céu, está à direita de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, essa distância na nossa visão, ele está assunto ao céu, nunca vai impedir de nós continuar tendo conhecimento de quem é Jesus. Porque ele disse assim, eu vou, mas o Espírito Santo vem. Eu vou, mas ele vem. E ele vai vos conduzir, vai guiar. É o Espírito Santo que nos leva a dar glória a Deus. É o Espírito Santo que nos leva a testificar, testemunhar, engrandecer o nome do Senhor. É o Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos começa a nos revelar como Pedro começou a ser impactado, porque o conhecimento de Jesus começou a crescer na vida de Pedro. O conhecimento a respeito de quem era Jesus não se limitou ali, Jesus foi assunto ao céu, acabou. Não, o Espírito Santo começou a trazer uma revelação de quem era Jesus para Pedro. O Espírito Santo é Ele quem nos convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo.
Não tem como nós sermos convencidos se não for através da ação do Espírito Santo. É por isso que Davi, ele diz assim: Senhor, se for para o Senhor tirar de mim o reino, a coroa, meu dinheiro, minha fortuna, tudo, pode tirar, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo gerava temor, gerava graça, inspiração. Eu lembro que uma vez uma pessoa pregou aqui e falou assim: eu orei para o Espírito Santo se afastar de mim por 5 minutos. Nunca ore isso, viu, irmãos? Falou que tinha orado para o Espírito Santo se afastar dele por 5 minutos, pastor Valdir. Misericórdia. Ô Espírito Santo, se afaste de mim por 5 minutos. Irmãos, Davi começou a abrir mão. Senhor, eu abro mão do reino, eu abro mão da coroa, eu abro mão do palácio, eu abro mão do meu dinheiro, eu abro mão de tudo, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, sabe que em Atos 2:36, o apóstolo Pedro diz assim: saiba com certeza, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificaste, Deus o seu Senhor e Cristo. Olha só, o Espírito Santo trazendo uma revelação para Pedro, dizendo: ei, esse Jesus, ele também é Senhor. Ele também é Senhor. Ou seja, a ampliação do conhecimento de Cristo começou a ser ampliada na vida do apóstolo Pedro. Começou a ser ampliada no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Aquele momento que Pedro vai com João ao templo e acontece aquele milagre, ali daquele paralítico que é restaurado, daquela enfermidade, ele é curado, um paralítico que estava ali há muito tempo, e ele é curado e entra no templo saltando e glorificando o nome do Senhor. Pedro, lá na frente, no verso 14, ele diz assim: vós, porém, negaste o santo, o justo. Olha o conhecimento de Jesus na vida de Pedro ampliando. Pedro agora está chamando ele de o santo, o justo. Você vê que aqui tem um artigo o. Ele não está falando um santo, um justo. Ele está falando o santo, o justo. A revelação de Deus, irmãos, na vida do apóstolo Pedro estava quente. O céu estava aberto na vida de Pedro. Irmãos, eu estou pregando Bíblia. Quem está entendendo a palavra, amém? Então vou continuar. Isso aqui, ou seja, Jesus está ampliando sobre a vida de Pedro o conhecimento a respeito dele. Deixa eu me dar a conhecer a Pedro. E Pedro agora entende que ele é Senhor. Pedro agora entende que ele é justo. Pedro agora entende que ele é santo. Olha só as qualidades que Pedro começa a ver em Cristo. Começa a ver em Cristo. E no capítulo 4, Pedro faz outra declaração a respeito deste conhecimento. Ele diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Daí no verso 12 ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ei, deixa eu te dizer, não há ninguém além de Jesus por onde possa haver salvação. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi morto, mas ressurgiu, vivo está, e está aqui para salvar a humanidade. A salvação não vem através de Buda, não vem através de Maomé, não vem através de A, de B ou de C. A salvação só vem através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse assim: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ele não diz que Jesus é um caminho, ele diz que Jesus é o caminho. O caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só através de Jesus a humanidade tem salvação. Só através de Cristo. Não há outro caminho que o homem pode ser salvo. Não há outro caminho que pode ter salvação. Daí vejam só, em Atos 10, 43, já estou encerrando. Diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê,
recebe remissão de pecados. Pedro está falando com convicção, com certeza. Pedro não tinha dúvida quando ele falava de Jesus. Pedro não titubeava quando falava de Jesus. A salvação, perdão de pecado só vem através de Jesus, sabe? E ele continua se aprofundando no conhecimento de Jesus. O Espírito Santo continua abrindo a mente de Pedro. Ei, deixa eu te dizer, quanto tempo você está na igreja? Como que está o seu conhecimento a respeito de Jesus? Sabe, quando eu estou pregando, e tem pessoas vendo no WhatsApp, o conhecimento dele é muito, não tem conhecimento. Se eu estou pregando, ele está procurando foto, ele não tem conhecimento de Jesus. Jesus não tem importância para ele. Que Jesus um dia, quando ele vê, ele entra na sinagoga, e ele tem a oportunidade, e ele pega o rolo lá, em que está o livro do profeta Isaías, e ele diz: hoje está se cumprindo o que está escrito nesta palavra. Imagina só, irmãos, ele chega, abre o livro, lá diante da sinagoga, diante de todo mundo, daqueles homens importantes, ele abre o livro, lê e diz: hoje está se cumprindo o que está escrito nesta palavra. E ele lê e diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso é muita ousadia, muita autoridade, irmãos. Ele lê: está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contristos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Jesus, ele olha para si, e ele diz: hoje está se cumprindo esta palavra. Sabe, Pedro, ele escreve apenas 2 cartas. 2, não foi mais que isso. 2 cartas. E nessas 2 cartas, ele continua aprofundando-se no conhecimento a respeito de Jesus. Ele continua crescendo. Eu vou te dizer, Pedro, ele aprendeu tanto, ele conheceu Jesus de uma forma tão profunda, que diz a tradição, que quando foram para matar Pedro, foram crucificar ele, ele falou: não, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Se ele foi crucificado assim, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou digno. E de não abrir mão. Os discípulos que conheceram Jesus, muitos deles foram mortos, mas não negaram a fé, porque eles conheceram na intimidade quem era Jesus. Eles conheceram na profundidade quem era Jesus. Eles não conheceram de forma superficial. Eles não estavam tendo um evangelho doce. Sabe aquele evangelho docinho, acabou? Não. O evangelho verdadeiro, o evangelho puro, o evangelho concreto, o evangelho que dava firmeza, estabilidade. Você vai ver os nortistas falam assim: tem que comer cuscuz, tem que comer comida forte, tem que comer essa carne aqui de sol, ou seja, que dá substância. Irmãos, o evangelho é isso. O evangelho tem que mexer com você, tem que gerar substância, de maneira que amanhã, segunda-feira, vai vir, a adversidade vai vir, mas você vai falar assim: ei, eu ouvi a palavra ontem, eu sirvo um Deus verdadeiro, um Deus que está comigo e está segurando as minhas mãos. E a prova de amanhã não vai te abater, não vai fazer você desanimar, você paralisar, você ter o sentimento: vou desviar, vou sair da igreja. Que profundo foi a oração do presbítero João Bonaldo: Senhor, traz os pés, traz os olhos, traz as mãos. Meu Deus, o que está aqui então? Meu Deus. Pedro, ele continua crescendo, e ele diz assim, estavam perguntando: ei Pedro, esse Jesus aí que tu prega, falou que ia voltar, e até agora nada, e aí? Falou que ia voltar,
E vocês iam empregando isso aí, e até agora nada. Onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Cadê esse Jesus que falou que ia voltar? Daí Pedro escreve lá. Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro diz assim, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, é 1000 anos como um dia. Pedro começou a dizer assim, ei, vocês estão limitados no tempo, vocês estão limitados assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, amanhã é segunda, amanhã é 5 horas, 4 horas, 3 horas, Deus não tem tempo, não tem passado, presente e futuro, Ele anda no tempo. Lembra quando ele fala assim, dos seus pecados não me lembro mais, eu apaguei, ou seja, como ir lá no passado, Jesus, ele não tem essa divisão para ele, a divisão para nós. Por isso que Deus falou assim, eu vou realizar na tua vida essa promessa, ei, irmão, fica tranquilo, você olha e fala assim, ei, já passou 10 anos, para Deus, pode ter passado 1 minuto, porque Deus não está preso ao tempo, como nós estamos, Ele vê o tempo de forma diferente, sabe, não se apegue ao tempo, se apegue à promessa que Deus te fez, não se apegue às coisas, às circunstâncias da vida, ao momento que você está vivendo. Se você olhar para a sua esquerda, para a sua direita, você vai falar, é impossível Deus realizar isso na minha vida, é impossível o que Deus falou realizar, olha o cenário da minha vida, ei, mas Deus não está ligado a essas circunstâncias, Deus não está preso a essas circunstâncias ao seu redor, Deus não está preso a esses bloqueios, Deus não está preso a essas limitações que você está, Deus não está preso a esses problemas que surgiram, Deus não está preso ao câncer, Deus não está preso à tuberculose, Deus não está preso à AIDS, alguém está dizendo vai acabar, vai morrer, vai perecer, e Deus está falando, ei, vai viver, eu vou mudar o cenário da tua vida, porque Deus não está preso a essa circunstância. Deus não está preso a essa circunstância. E ele diz, Pedro continua dizendo para os irmãos, não retarda o Senhor a sua promessa. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam a demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça. Sabe, enquanto nós estamos olhando assim, não acontece, não vinga, não realiza, a Bíblia diz que Deus está olhando assim, eu sou longânimo, você está apressado, mas eu estou ainda em busca daquele ali, eu ainda estou em busca daquele ali, eu estou em busca, preparando aquele ali. Irmãos, Deus vai salvar, Deus vai salvar, Deus vai salvar no meio da sua parentela. Você crê nisso? Deus vai entrar com salvação lá. Deus vai entrar com salvação no meio da sua família, no meio dos seus parentes, dentro da sua casa. Porque Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, Ele está trabalhando o tempo todo. O tempo todo. E Ele diz assim, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento. Pare de se preocupar, cresça na graça, cresça no conhecimento. Quem é Jesus? Jesus, eu quero aprender mais de Ti, eu quero Te sentir, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ouvir a Tua voz. Ou seja, a intimidade, cada vez que você que vai passando, vai gerando aquela intimidade, e Deus vai se revelando para você, Deus vai se revelando para a sua igreja, Deus vai se revelando para o seu povo, que esse é o prazer dele, de se revelar para você, de se revelar para nós. Ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Olha só o que Pedro está dizendo. Pedro, aquele homem avexado, apressado, ele muda completamente. Ele tem uma visão de Jesus diferente. Ele começa a entender quem é Jesus. Ele começa a descobrir na profundidade quem é Jesus. Ele ama Jesus. Ele se entrega para Jesus, de corpo, alma e espírito.
corpo, alma e espírito, porque ele entende que não há outro igual a Cristo, igual a Jesus. Aquele louvor, olha esse louvor, ele combina com esta palavra. Glória a Deus, o louvor. Glória a Deus. Medita na letra deste louvor. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus, Espírito Santo. Aleluia. Olha só, aquele jovem que um dia o Senhor olhou para ele e falou: ei, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele vai embora e abandona Jesus. Então a visão que ele tem de Jesus é que Jesus era duro, porque ele não quer continuar, ele não quis continuar. Ele não quis continuar quando Jesus pediu algo para ele. E tem hora que Jesus pede algo para nós. O tempo todo a gente está pedindo algo para Deus, mas em algum momento Ele vai pedir algo para nós. E o maior segredo está aí nessa hora, que Deus quer ver onde está o nosso coração, onde que nós estamos firmados. É quando Ele pede algo para nós, quando Ele nos chama para um compromisso, nos chama para uma responsabilidade. Mateus está cobrando impostos, Jesus passa, Mateus está lá, Jesus olha para ele e fala: ei, tu, vem e segue-me. Mateus abandona tudo e segue Jesus. E o que nós temos, o Evangelho de Mateus. Ele podia falar: não,
deixar meu servicinho aqui. Mas o Senhor fez um pedido para ele. Deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que está te chamando e que está te levando para um caminho de escolhas, é o Deus que cuida. Guarda isso. É o Deus que cuida de você. Aquele louvor que diz assim: e outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há, não há. E outro igual não há. E outro igual não há, não há. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Oh glória! Não há outro igual a Ele. E eu finalizo perguntando: onde está você que adentrou aqui nesta noite? Ou que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais? Quem sabe você ouviu falar de Jesus, mas Ele quer se revelar para você de uma forma ainda mais profunda, de uma forma mais extraordinária, através da sua caminhada com Ele. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tem alguém, dê um sinal com a sua mão. Você que quer se render a Jesus. Não é mudar de religião, é se render a Jesus. É confessar Jesus como Senhor da sua vida. É receber Jesus como autor e salvador da sua vida, da sua fé. Autor e consumador da sua fé. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Se tem alguém, saia do seu lugar, levante sua mão, que nós vamos orar por você, ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que está em casa, deixe seu nome aí, e que Deus venha te abençoar. Entenda uma coisa: Jesus quer que você o conheça de uma forma mais profunda, não apenas de uma forma superficial. Muitas vezes nós conhecemos as pessoas de forma superficial e conhecemos Jesus também de forma superficial. Ele quer que você o conheça de uma forma mais profunda, de uma forma de, sabe quando você mergulha nas águas, você mergulha e vai de uma forma mais profunda. Vamos nos colocar de pé. Por um momento, encurve sua cabeça. Repete esse último louvor, que não há outro igual. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há, não há. E outro igual 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 não há. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu. E
glória. Eu quero orar por você. Eterno Deus e absoluto Pai, Tua palavra foi ministrada nesta noite, trazendo para nós, hoje celebrado o dia de Páscoa, e essa palavra trazendo para nós sobre conhecer Jesus. E esse discípulo, ó Pai, que quem sabe ao olhar dos outros, ele tinha tudo para não dar certo, tinha tudo para dar errado, por ser precipitado, por agir de forma bruta muitas vezes. Este, ó Deus, foi a este que o Senhor se revelou de uma forma tão profunda, tão brilhante, tão extraordinária. Não abrindo mão, ó Pai, dele em momento algum, mediante as falhas, as fraquezas, o Senhor não abriu mão dele. O Senhor não abriu mão dele. Como eu tenho certeza que hoje aqui, quem sabe alguém tem dito: Senhor, eu sou tão falho, sou tão pequeno, mas o Senhor não está abrindo mão de você. O Senhor não está abrindo mão dos projetos que Ele falou que vai realizar sobre a tua vida. Deus, Ele não abre mão da sua história. Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre mão da sua família. Deus não abre mão de você. Você pertence a Ele. Que Deus abençoe.